Coraline é frequentemente associado como um filme infantil e talvez esse seja o maior erro que a gente comete ao assistir esse filme. Porque Coralina não fala sobre monstros, ela fala sobre o que acontece quando uma criança cresce sem ser vista. Coraline é um filme de terror infantil lançado em 2009 no estilo stop motion, que esse é um estilo em que eles utilizam objetos inanimados e vão tirando diversas fotos sequenciais, criando essa ideia de movimento. Não só Coraline, mas também existem outros filmes com esse mesmo estilo de animação, como A Noiva Cadáver ou A Fuga das Galinhas. Coraline, em específico, ele demorou cerca de 4 anos para ser finalizado. O filme inicia quando Coraline se muda com seus pais para uma casa nova. Ela é uma casa bem grande, antiga e de certa forma estranha. Os pais dela estão sempre muito ocupados com o trabalho e acabam que não dão muita atenção para Coraline, o que faz com que ela se sinta sozinha e entediada. Por conta disso, ela começa a explorar os cômodos da casa, começa a explorar ali toda a redondeza e também conhece alguns de seus vizinhos. Inclusive, um dos principais é um menino mais ou menos ali da sua idade, chamado Wipe. Nas suas explorações pela casa, Coraline acaba descobrindo uma portinha que leva a um túnel. Na verdade, durante o dia, quando a mãe dela abre essa portinha, não tem nada lá, é como se fosse uma parede fechada. Porém, durante a noite, quando Coraline abre a porta, aparece um túnel, então ela adentra esse túnel. Ao entrar lá dentro, ela percebe que no outro lado é como se fosse a mesma coisa da casa dela, não tem nenhuma diferença. Os pais dela também são iguais, só que eles têm duas diferenças. A primeira é que eles usam botões no lugar dos olhos e também o comportamento deles é completamente diferente. Porque enquanto os da vida real, eles são indiferentes, não dão muita atenção para Coraline, esses do outro lado, eles são pais que fazem tudo que a Coraline quer, dão muita atenção pra ela, fazem companhia pra ela. Resumidamente, eles são muito carinhosos, inclusive em excesso, e divertidos. A outra mãe tenta conquistar a Coraline por meio de diversão, de atenção, e diz pra ela que ela só pode ficar ali para sempre se ela deixar que ela costure botões no lugar dos seus olhos. Obviamente, com essa proposta, Coraline se assusta muito e acaba fugindo para sua verdadeira casa, e lá ela descobre que os seus pais desapareceram. Ou seja, a outra mãe os sequestrou. Então ela retorna para o outro mundo para tentar salvá-los, e lá ela encontra o espírito de mais 3 crianças que tiveram seus olhos costurados e foram aprisionadas pela outra mãe. Coraline então propõe um jogo para outra mãe que, se ela encontrar os olhos das outras 3 crianças e seus pais, ela será libertada. E se não conseguir encontrar nada no tempo limitado, ela poderá costurar os olhos da Coraline e ela ficará presa ali para sempre. A outra mãe obviamente aceitou isso, então Coraline parte para cumprir a sua tarefa e ela terá uma grande ajuda, que é a do Gato Preto, que inclusive esse é um dos personagens mais emblemáticos dessa obra. No final, Coraline encontra os olhos, salva seus pais e consegue fechar esse portal dos 2 mundos. No final, ela joga a chave com a mão da outra mãe, joga tudo para dentro de um poço e, teoricamente, né, ela fecha esse ciclo, podemos assim dizer. Mas a gente sabe, Coraline, existem muitas teorias, então aí vai da imaginação de cada um. Coraline sempre foi um filme que eu gostei muito desde criança, apesar que eu tinha um certo medinho de assistir ele, mas depois que eu cresci, e quando eu era criança também, eu percebi que esse filme é uma verdadeira obra de arte. Não só pelo seu estilo stop motion, que é um estilo de animação que eu gosto bastante, mas por toda a história em si, por toda essa imersão que ele consegue fazer com você, porque sim, no filme Coraline você consegue se sentir naquele mundo, você consegue se sentir ali do lado dela, e eu sempre gostei desse sentimento que esse filme me traz. E, obviamente, ele é um filme que te faz refletir bastante, e é sobre essas reflexões que a gente vai abordar agora. No mundo real, Coraline não é maltratada. Ela não sofre agressões, não passa necessidades básicas, mas ela é ignorada. Os pais sempre estão ocupados, sempre estão cansados, sempre depois. E esse depois nunca chega. O filme nos mostra que o abandono nem sempre é barulhento. Às vezes ele é silencioso. E justamente por isso é difícil de perceber.
O outro mundo, ele não é uma coincidência, pelo contrário, ele é um produto de todas as coisas que aconteceram na vida de Coraline. Ao longo do filme, principalmente lá no início e também no meio por aí, a Coraline sempre tenta chamar a atenção dos pais dela, sempre tenta ter algum tipo de relação, algum tipo de conversa, mas eles estão sempre com essa cara de cansados, com essa cara de que tem a carteira assinada e trabalham 8 horas por dia, sabe? Então, eles não conseguem manter algum tipo de relação, serem atenciosos, serem carinhosos com a filha deles. Então, o outro mundo, ele é uma resposta direta de tudo isso que a Coraline passou. A outra mãe, ela não cria um paraíso aleatório, ela não tirou aquilo ali da cabeça dela. Ela criou aquele outro mundo baseado no que a Coraline sente falta. O momento mais simbólico do filme é quando a outra mãe pede que Caroline costure os botões no lugar dos seus olhos. Os olhos representam autonomia, identidade, senso crítico, independência. E aceitar esses botões significa trocar sua autonomia pelo conforto, pela comodidade. Muitas relações abusivas começam dessa forma. Fique comigo que eu cuido de você e não sei o quê. Mas o preço por muitas vezes é o mesmo, que você deixa de ser você mesmo. Coraline não vence porque encontrou pais melhores. Ela vence porque percebe que os pais reais são falhos. Ela retorna não para o mundo ideal, mas para o mundo imperfeito e verdadeiro. Crescer nesse filme não é ganhar tudo o que faltou. É aprender a sobreviver à falta sem se perder de si mesma. Mas por que Coraline assusta mais adultos que crianças? Porque quando os adultos assistem esse filme, eles percebem algo desconfortável. Que eles muitos foram, aquela criança invisível. Não houve monstros, mas houve silêncio, indiferença, ausência, e isso deixa marcas muito mais profundas. O terror do filme não está no outro mundo, está no fato de que o mundo real falhou primeiro. O filme mostra que crianças negligenciadas emocionalmente não buscam monstros, elas buscam atenção, mesmo que disfarçada de algo falso. E talvez por isso Coraline não é um filme para crianças, mas para adultos que ainda carrega aquela criança que não foi ouvida. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, análise de filmes, rotina, estudos, produtividade, eu convido a você a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum conteúdo novo. Beijos e até o próximo vídeo.